Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ajude para continuarmos os nossos estudos sobre a teologia moral católica, moral fundamental, com esse passeio pela história, junto com o Padre Pinkers. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Nossa Senhora, templo do Espírito Santo, nos ajude na teologia enquanto reflexão sobre o mistério de Deus. Antes de continuar, vamos recapitular o que temos estudado. Nós estudamos no primeiro capítulo como a catequese primitiva da Igreja era centrado em alguns escritos, o Sermão da Montanha, resumido em Mateus 5, 6 e 7, nas cartas, na paráclise da carta aos Romanos, e nós vimos os textos do ensinamento moral da Igreja, sempre na busca da configuração e conformação com Cristo, no sentido de conquistar a vida plena, a vida feliz. Os padres seguem na sua apresentação, nas suas homilias, esse caminho da Escritura, mesmo conversando com a filosofia greco-romana, e vamos ver aqui na página 33, vamos voltar lá, e vamos ler Santo Agostinho, que resume bem essa busca da vida feliz. Assim diz Agostinho: quanto a se a virtude nos leva à vida feliz, eu defendo que a virtude não é outra coisa senão o perfeito amor de Deus. Agora, quando se diz que a virtude é dividida quaternariamente, como entendo, isto é, afinando de acordo com os vários movimentos do amor. Portanto, essas quatro virtudes, como seria bom se todos tivessem a força dessas virtudes nas suas mentes, como têm os nomes em suas bocas, eu não hesitaria em defini-la como segue: a temperança é o amor doando-se inteiramente ao amado. A fortaleza é o amor prontamente enfrentando todas as coisas por causa do amado. A justiça é o amor servindo apenas ao amado e, portanto, conduzindo-se retamente. A prudência é o amor distinguindo sabiamente entre o que atrapalha e o que o ajuda. Mas, como eu havia afirmado, o objeto do amor não é outro senão Deus, o bem por excelência, a mais elevada sabedoria e a perfeita harmonia. Podemos, portanto, definir essas virtudes da seguinte maneira: a temperança é o amor preservando-se incorrupta inteiramente para Deus. A fortaleza é o amor prontamente enfrentando todas as coisas por causa de Deus e, em consequência, conduzindo bem tudo mais que diz respeito à pessoa humana. E a prudência é o amor discernindo bem entre o que favorece no sentido de Deus e o que atrapalha. Então, era uma forma prática de buscar a vida feliz em Cristo Jesus. Depois vemos que São Tomás de Aquino, na Suma,
unir a moral da felicidade e das virtudes. E por isso nós vamos ler na página 39. Vamos lá, página 39. Afirma Damasceno que o homem é criado à imagem de Deus, enquanto o termo imagem significa o que é dotado de intelecto, de livre-arbítrio e de um poder de ação própria. Após ter discorrido sobre o exemplar, a saber, Deus e sobre as coisas que procederam do poder voluntário de Deus, deve-se considerar agora a sua imagem, a saber, o homem, enquanto ele é princípio de suas ações, possuindo livre-arbítrio e domínio sobre as suas ações. É o prólogo de Santo Tomás na introdução da Suma, da segunda parte da Suma, que é da moral, como nós temos visto aqui no resumo da página 42. Segunda parte da Suma, o retorno do homem até Deus. Lembrem-se. E o tema é a felicidade e o bem último. Na mesma página 39 temos um texto da Suma Teológica, que diz: é possível estar a bem-aventurança do homem em um bem criado? A bem-aventurança é um bem perfeito, que totalmente aquieta o desejo, pois não seria o último fim se ficasse algo para desejar. O objeto da vontade, que é o apetite humano, é o bem universal, como objeto do intelecto, é a verdade universal. Disto fica claro que nenhuma coisa pode aquietar a vontade do homem, senão o bem universal. Mas tal não se encontra em bem criado algum, a não ser só em Deus, porque toda criatura tem bondade participada. Por isso, só Deus pode satisfazer plenamente a vontade humana, segundo o que diz o Salmo 102. Que enche de bens o teu desejo, consequentemente, só em Deus consiste a bem-aventurança do homem, a vida feliz. Isso tudo depois, eu espero que vocês estejam fazendo o roteiro e o estudo para podermos ficar nestas sínteses maravilhosas entre para ser feliz, temos a questão da felicidade e o bem último e os atos humanos tratados dentro do mistério, da virtude, da graça e do dom que aperfeiçoa a virtude. Tá bom? Bom, depois nós começamos, o período moderno, os manuais de teologia. E aqui o que aconteceu foi que, com o nominalismo de Guilherme de Ockham, deixa-se de enfatizar a virtude e se valoriza o quê? A obrigação. E depois ainda com a influência de Kant, imagina, quando chega Kant, já o princípio categórico da obrigação. Isso é muito importante, o imperativo moral de Kant, para entender o que aconteceu. E aí, nós temos esse modelo que os senhores e as senhoras viram na página 50, que parte da lei, que gera obrigação, que forma consciência, que leva o homem a agir livre, e os atos humanos, e, se necessário, os casos de consciência que indicam se você pecou ou não. E nós já vimos isso, espero que depois vocês retornem para ver a questão disso, essa passagem, tá bom? Os exercizinhos do guia, do roteiro estudo ajuda. E nós vamos continuar, demos esse resuminho, a página 51. Vamos ler agora a questão do probabilismo. Vamos ver se nós conseguimos entender o que seria isso. A questão
página 51, lá no final, a questão do probabilismo, tá, queridos e queridas? A questão que absorveu a atenção dos moralistas durante o século de Descartes, o século XVI e XVII, foi a questão da dúvida, na página 53. Continuamos na aplicação da lei aos casos particulares. Como se deve proceder quando se está em dúvida sobre a própria lei ou sobre as circunstâncias que a cercam? Essa questão dividiu os moralistas que advogavam. O debate foi disparado pela seguinte questão: em caso de dúvida, deve-se seguir uma opinião provável, probabilis, uma opinião provável, em favor da liberdade, mesmo se uma opinião contrária que favoreça a lei tenha mais argumentos em seu favor e seja assim mais provável. A probabilidade, então, era medida por argumentos internos, mas também, sobretudo, por argumentos externos. Na prática, era determinada pelo número e a autoridade dos moralistas que sustentavam tal opinião. Moralistas que afirmassem que podia seguir uma opinião que fosse simplesmente provável eram chamados probabilistas. Os que sustentavam que se deveria seguir sempre a opinião mais provável eram chamados de probabilistas. Ok? Entenderam? Vamos ler de novo. A probabilidade era medida por argumentos internos, mas também e sobretudo, diz, por argumentos externos na prática. Era determinada pelo número e autoridade dos moralistas que sustentavam tal opinião. Moralistas que afirmassem que se podia seguir uma opinião que fosse simplesmente provável, eram chamados probabilistas. Os que sustentavam que se deveria seguir sempre mais a opinião mais provável, mais provável entre todas, e não simplesmente provável, eram chamados de probabilioristas. Eu vou ler aqui que eu encontrei um texto da enciclopédia que diz: proporcionalismo é uma teoria ética que se encontra entre consequentes e teorias deontológicas. Teorias consequentes, como o utilitarismo, dizer que uma ação é certa ou errada dependendo das consequências que produz. E as teorias deontológicas de Immanuel Kant dizem que ações estão intrinsecamente ou certo ou intrinsecamente errado. Então se cria uma via de meio desses imperativos categóricos, que depois vai ser afirmado por Kant. Mais ou menos assim, mas eu acho que aqui fica claro que a gente chegou à questão da virtude e da graça e acentuou o papel do ato humano seguir a lei e formar a consciência, que a gente, em caso de dúvida, ou segue o simples provável das opiniões várias dos moralistas, ou o mais provável. Então tem os que são probabilistas ou probalioristas. Aí só tem o final, mas em linhas gerais era isso. Porque agora vocês vão ver muito bem essa aplicação. Essa discussão, que no final de contas punha em jogo toda a aplicação moral, deu origem a muitos excessos. Qual é o excesso? É sempre aquilo que já dissemos, o casuísmo. Porque se você, aí nos atos humanos, você vai analisar caso por caso. E aí você vai deixar o quê? A possibilidade de duas coisas. Peguem aí o último parágrafo da 53.
Essa discussão, que no final das contas punha em jogo toda a aplicação da moral, deu origem a muitos excessos. De um lado havia o laxismo, favorável demais à liberdade, de outro o rigorismo ou o tuciorismo, segundo o qual deve-se sempre seguir a opinião mais favorável à lei. A controvérsia durou 3 séculos e chegou a um ponto de equilíbrio no sistema de Santo Afonso de Ligório, que sustentava que não haveria, na verdade, nenhum dilema real e que não se poderia seguir uma opinião favorável à liberdade, a não ser que houvesse ao menos tantos argumentos em seu favor quantos houvesse no sentido contrário. Uma visão que veio a ser conhecida como equiprobabilismo. Por causa dessa intuição sagaz, Afonso seria proclamado o patrono dos teólogos morais. Vou ler de novo, que eu quero que vocês vão lendo e vou explicar de novo. Aqui. A controvérsia durou 3 séculos. Santo Afonso viveu no final do 17 e ao final do 18. Então já 3 séculos antes. Que criou um sistema de equilíbrio, que sustentava que não haveria, na verdade, nenhum dilema real e que não se poderia seguir uma opinião favorável à liberdade, ou seja, você é livre para escolher agora entre o mais provável ou o simples provável, a não ser que houvesse ao menos tantos argumentos ao favor quanto houvesse no sentido contrário, e por isso era chamada equiprobabilismo, que na página 52 temos a estrutura da teologia de Santo Afonso. Primeiro livro, A Regra dos Atos Humanos, a Consciência, as Leis. Livro 2, Preceitos relativos às virtudes teologais, fé, esperança, caridade, os preceitos do Decálogo e dos 10 mandamentos da Igreja, preceitos particulares relativos à vida religiosa, aos clérigos e aos leigos, conhecimento e discernimento dos pecados, atos humanos, pecados, sacramentos, as penas eclesiásticas e as irregularidades. E aqui tem uma nota do Pincers. Note-se que os 4 tratados sobre a teologia moral fundamental são intercalados com a teologia moral especial, as virtudes, nos livros 1 e 5. São normalmente tratados em separado nos manuais. Note-se também que o índice desse trabalho clássico da teologia moral não menciona a felicidade. O tema da felicidade ficou de lado também ali. Questão histórica que a gente não julga, mas avalia. Por isso que na página 54, se vocês me acompanharem, nós vamos colocar aqui o tema da avaliação do autor. Eu espero que vocês possam também aproveitar aqui desse texto, tá bom? Diz assim, na página 54, os manuais da teologia moral formaram uma tradição que se pode justificadamente chamar de moral católica. Nós não estamos aqui a jogar fora os manuais, mas apenas analisar de modo crítico para chegar a uma análise mais profunda do tema. Desde o Concílio de Trento, os manuais, de fato, tiveram verdadeiramente um papel importante na vida da Igreja. A sua doutrina, ensinada nos seminários, foi escrita nos catecismos e penetrou nas homilias e pregações da Igreja, bem como na prática pastoral, nos sacramentos e nos exames de consciência que eram oferecidos aos fiéis. A avaliação dos manuais deve ser matizada. Sem dúvida, preencheram a função que lhes foi designada. Qual era a função dos manuais? Ensinar aos pastores e fiéis
os princípios fundamentais e os mandamentos necessários da moral, tanto natural quanto cristã, e explicar como aplicá-los. Na construção dos seus trabalhos, os manualistas adotaram como fundamento os 10 mandamentos e a lei natural. Agindo assim, estavam sendo fiéis tanto à Igreja quanto ao humanismo da era moderna. Ninguém que queria construir solidamente uma obra em teologia moral pode abandonar tal fundamento. Também é necessário acrescentar que no coração da Igreja, o trabalho desses moralistas, nesse caso aqui, é interessante. Desculpa, eu estava querendo ler um texto para vocês aqui. Os moralistas asseguraram. Desculpa, me perdoem, deu um branco. Também é necessário acrescentar, lá na página 54 meio, que no coração da Igreja o trabalho desses moralistas sempre foram enriquecidos pelo seu contato com o trabalho dos autores espirituais e dos santos. Os moralistas asseguraram assim para o povo cristão uma educação moral de primeira qualidade, que era precisa, clara e compreensível para todos e que garantia o essencial. Devemos, portanto, respeitar o trabalho de 4 séculos e criticá-los apenas com cuidado e discernimento. E aqui, no site da Opus Dei, isso que eu queria dizer assim, o proporcionalismo e o consequencialismo são teorias errôneas sobre a noção e a formação do objeto moral de uma ação, segundo as quais há que determinar em base à proporção entre os bens e males que perseguem ou as consequências que podem se derivar. Esse errôneo aqui, talvez a gente pode entender como utilitarismo, que é mais útil, e a gente pode jogar fora. Quem está fazendo moral sexual comigo está vendo as questões como Karol Wojtyla, no personalismo dele de amor e responsabilidade, o trata. Por exemplo, diz assim: estas teorias não afirmam que se pode fazer o mal para obter um bem, senão que não se pode dizer que tenha comportamento que são sempre maus, porque dependem em caso da proporção entre bens e males ou das consequências. Está citando aqui João Paulo II na Veritatis Splendor, quer dizer que pode-se dizer que um comportamento que são sempre maus porque dependem em caso da proporção entre bem e mal. Por exemplo, um proporcionalista, diz o site, que é muito lindo esse exemplo, não sustentaria que se pode fazer uma fraude por um fim bom, mas que examinaria se o que se faz é ou não uma fraude, se o objetivamente escolhido é uma fraude ou não, tendo em conta todas as circunstâncias e a intenção. Depois, poderia dizer que não é uma fraude algo que não seja na realidade e poderia justificar essa ação ou qualquer outra. Então, quer dizer que qual o problema do proporcionalismo? É querer dizer que a gente vai analisar que aquilo que aparentemente era mal, se foi uma fraude ou não, tendo em conta as circunstâncias e a intenção. Há atos intrinsecamente maus, por exemplo, matar. O aborto, por exemplo. Matar no sentido de tirar a vida do inocente, claro. Tá certo? Então aqui é esse problema, proporcionalismo e dá um equilíbrio, né? Santo Afonso, naquele tempo em que se priorizava também o humanismo, ele entra em equilíbrio. Não. Qual que é o equilíbrio? Será
Vamos ver todos os pós e contras para analisar. Não é simples provável ou mais provável. E aí entra depois que a igreja vai tratar disso. Mas é só para abrir o tema que nós vamos estudar ao longo dessa obra que é muito linda, tá bom? Essa história. Depois a gente vai fixando mais. E eu estou aqui para resolver a dúvida de vocês com toda a humildade, se posso. Pronto, 54, vamos lá, página 54 para fechar essa análise. O Concílio Vaticano, no entanto, continua a nos convidar ao empenho pela renovação e nos oferece os meios para fazê-lo. Vivemos num tempo no qual os fundamentos da moral foram abalados em nossas sociedades e a necessidade de recuperar os princípios morais está patente em todos os lugares. Em tais tempos, não podemos hesitar em apontar as limitações dos ensinamentos dos manuais, de modo a recuperar a moral cristã de modo completo em todas as suas dimensões e plena da sua força e atração. Por exemplo, a questão da felicidade. Vamos lá, primeiro parágrafo, 8ª linha, da 55. Vão lá comigo. A primeira objeção que se pode fazer às morais da obrigação e às morais do dever dos imperativos das normas é que elas restringem consideravelmente o campo da teologia moral. Por conta do foco nas obrigações, a moral desliga-se de tudo que vai além dos imperativos legais, da busca da perfeição que é então reservada a uma elite, do movimento místico interior do coração, tão fortemente ligado ao amor e da espiritualidade em geral. A moral dos manuais perdeu de vista as questões essenciais, a felicidade e o destino da pessoa humana, os tratados sobre a lei evangélica, sobre a graça e sobre os dons do Espírito Santo. Todos esses tratados desapareceram dos manuais. A obediência à lei usurpou a posição da caridade e das virtudes. O tema da amizade perdeu-se. As dimensões social e eclesial da vida cristã foram negligenciados. A relação da teologia moral com as Escrituras reduziu-se a citações raras, deixando de lado as passagens mais ricas e profundas do Evangelho. A sua relação com a fé sofreu por causa de uma separação exagerada entre dogma e moral. A prática pessoal dos sacramentos e da liturgia foi escassamente considerada pela teologia moral, exceto de uma perspectiva jurídica. Claro, ficou tudo na questão do foro íntimo e de obedecer, assistir missas inteiras, etc, etc, sem dar um sentido mais espiritual, mais revelado, dogmático àquilo que obedecíamos. Caímos também no juridicionismo. Posso ou não posso? O desafio da renovação na teologia moral católica, portanto, deve retornar aos fundamentos da moral e restaurá-la em toda a sua extensão, tanto no nível da experiência humana quanto no uso da revelação divina, a teologia. E aqui temos toda, no século 56 e 57, os manuais. Vamos ler esse aqui, que eu acho que vocês, pelo menos uma vez na vida, têm que ler isso. Os outros temas, os padres e etc. e tal, os teólogos, vocês mais ou menos vão ler na história, na patrística e etc. Página 56 e 57 eu vou ler sem comentar muito. Bartolomeu de Medina, dominicano espanhol, escreveu a breve introdução de como se há de administrar o sacramento da penitência, pai do probabilismo, quer dizer, a visão de que se pode seguir uma opinião provável, mesmo se a opinião que favorece a lei for mais provável. Juan Azor, jesuíta espanhol, professor em Roma,
compôs as instituições morais seguindo a nova regulação entre os estudos da Companhia de Jesus. Esse primeiro trabalho é o exemplo de formato que será adotado pelos manuais da teologia moral. Azor organiza a teologia moral conforme os 10 mandamentos de Deus e da Igreja. Já no século XVII, Hermann de Buserbaum, jesuíta, escreveu a Medula Theologiae Moralis, a medula da teologia moral, que será usada por Santo Afonso. Juan Caramuel e Lobkowitz, cisterciense espanhol, o príncipe dos laxistas, de acordo com o Santo Afonso. Antonino Diana, teatino italiano, em suas Revoluciones Morales, resolve cerca de 3.000 casos. Antônio Escobar e Mendonça, jesuíta espanhol, vigorosamente atacado por Pascal nas provinciais. Paulo Laimann, jesuíta alemão, moralista e canonista, foi um autor de uma influente teologia moral. Tomás Sanches, jesuíta espanhol, escreveu um trabalho baseado nos 10 mandamentos, página 57. Tommaso Tamburini, jesuíta italiano, autor da explicação do Decálogo, tinha uma perspectiva laxa. Sustentava que se podia seguir uma opinião apenas provavelmente provável. Blaise Pascal, nas provinciais, ataca o excesso dos probabilistas. Alexandre Noël Natalis, dominicano francês, um adversário vigoroso do probabilismo. Santo Afonso de Ligório, como já vimos no século XVIII, italiano, fundador dos Redentoristas, doutor da Igreja, patrono dos moralistas, e os 4 volumes, como já vimos, advoga o sistema do equiprobabilismo. Giovanni Vincenzo Patucci, dominicano italiano, adversário do probabilismo, crítico de Santo Afonso. Charles René Billouard, dominicano belga, comentarista de São Tomás, que guiou muitos autores de manuais e trabalhos de acordo com a mente de São Tomás. Era um probabiliorista moderado. Século XIX, Joseph Aeternis, holandês, autor da teologia moral segundo a doutrina de Santo Afonso e de uma teologia pastoral. Era um redentorista. Eduardo Jenicot, jesuíta belga, Instituições da Teologia Moral, com um volume de casos de consciência, revisado depois por Joseph Sarsmans. Jean-Pierre Goury, já na página 58 do livro, jesuíta francês, Compêndio de Teologia Moral, com casos de consciência. Esse manual foi provavelmente o manual mais largamente usado no século XIX, amplamente lido na América, na versão revisada composta por Aloysio Sabet. Auguste Lequencoul, jesuíta alemão, Teologia Moral e Casos de Consciência, defensor do probabilismo. Clemente Marque, autor das Instituições Morais Alfonsianas. Jerome Nodin, jesuíta austríaco, Summa Theologiae Moral, 3 volumes. Século XX. Herbert Ioni, capuchinho alemão, Manual de Teologia Moral Católica, muito empregado e fortemente jurídico. Benoit Henrique Merkelbach, dominicano belga. Eu não sei se pronunciar bem porque eu não sei belga, mesmo que o seu sobrenome é alemão, não sei a pronúncia do belga. Summa Teologia Moral, 3 volumes, um trabalho centrado nas virtudes sobre as perspectivas de São Tomás. O Dominique Prumer, dominicano-alemão, Manual de Teologia Moral, 3 volumes, adota a ordem das virtudes. Arthur Vermich, jesuíta belga, Princípios da Teologia Moral. Jean-Bertrand Vitran, Teologia Moral, ainda uso em alguns seminários, prefere a ordem das virtudes. Destinados à educação dos clérigos, os manuais de moral eram geralmente escritos em latim. Então, nós temos 35 minutos de aula
Eu penso que vou parar aqui por hoje, porque eu quero deixar um guia para vocês estudarem com calma esse tema, tá? Vocês têm quase 1 hora, 60 minutos, para poder ler de novo e responder as questões. Não são para entregar, é guia, é um roteiro estudo. Você estuda, porque depois são coisas que nós não vamos mais ver. Então, sigam essa estrutura simples que eu estou oferecendo e, se for necessário, coloco ainda alguns temas, mais algum arquivo para vocês estudarem. O importante é resumir, escrever, não? E entender melhor essas coisas. Nós estamos no 5º capítulo, estamos a bom ponto. E depois aquilo que na reflexão também nós voltaremos em temas. Mas agora eu quero que nesse outro capítulo que nós vamos ter, vamos ver a questão da moral cristã depois do Concílio Vaticano II, que é muito interessante, tá bom? Então vocês veem que nós estamos assim, vendo a história, e a história nos ensina mais que decorar conceitos. Eu sempre falo que teologia moral, se nós não tomarmos cuidado de ver o aspecto histórico e fundamentar, a gente transforma quase numa catequese, que é maravilhosa, todos nós precisamos ser catequizados, mas fica pergunta e resposta, e se a gente não volta às fontes bíblicas, por isso que eu vou deixar também, já deixei o trabalho, né? Para vocês apresentarem das cartas de Paulo, e a gente vê como os padres utilizavam, a gente cai no casuísmo. E não nos interessa a beleza da unidade da teologia, da qual a moral faz parte, a dogmática, o tratado da graça, a questão da felicidade, a teologia espiritual, e a gente cai. Faço isso, faço aquilo, o que é certo, o que é errado. Oxa, calma. Isso nós já sabemos, podemos recorrer lá no catecismo, mas é necessário estudar, estudar, estudar. Eu vou colocar também, para vocês acompanharem aí, só para estudar, usando o livro do Fernandes, a primeira aula que eu estou dando nesse semestre no Seminário de Fátima sobre o ato humano. Vocês, para entender um pouco mais esses pontos que vocês, então, podem ter de grande ajuda ver essa aula usando o manual do Fernandes, que vocês também já têm desde o semestre passado digitalizados, né? Que eu enviei para vocês. E assim nós vamos estudando, né? Fazendo online, mas ao mesmo tempo incrementando a nossa sala virtual para podermos aprender melhor. E gastem tempo com isso, porque isso ajuda muito no nosso trabalho, tá bom? Obrigado, vamos assim devagar, mas vamos em frente. Que Nossa Senhora Mãe do Redentor nos ajude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que todo esse dia seja em louvor a Maria.